Haja bênção, mais um dia de oração, mais um dia de luta, hoje chovendo. Fiz uma pausa aqui para agradecer a Deus por tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que vou conquistar ainda, meditando na palavra de Deus. Aqui está em Juízes 5, 6, Juízes 6, e eu lendo aqui a conversa de Gideão, perante o anjo, e uma frase me chamou a atenção. A resposta de Gideão respondeu: Senhor, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram a nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito. Agora o Senhor abandona-nos e entrega-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele. Vai, disse com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura, não sou eu que estou enviando? O Senhor respondeu a Gideão. E aí eu me vejo diante de uma situação onde eu me encontro. Espero que não seja a mesma situação que você se encontra, mas a situação que eu me encontro. Praticamente sem força, sem recursos. E Deus fala: vai com a força que você tem. E mediante a isso, tá garoando, glória a Deus, a gente vai sair. A gente vai sair para enfrentar as nossas dificuldades. Então eu te louvo agora, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor Jesus, e digo, Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela força. Obrigado pela inspiração, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação por Cristo, Senhor nosso, Senhor Jesus, Pai. Derrama o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, para fortalecer-nos, Senhor Jesus. E ao sair no combate, Senhor Jesus, sela os nossos lábios, Senhor Jesus. Abre, Senhor Jesus, os nossos corações. Deixa os nossos ouvidos amplos, Senhor Jesus, para ouvir as tuas palavras, os teus conselhos, Senhor Jesus. Guia-nos, Senhor Jesus. Proteja-nos, Senhor Jesus. Proteja a nossa casa, Senhor Jesus. Proteja nossos filhos, Senhor Jesus. Nossa família, esposas e maridos, Senhor Jesus. Proteja-nos, Senhor Jesus. Dai-nos força, Senhor Jesus. Nós que vamos ao combate, Senhor Jesus. Sairemos, Senhor Jesus, na honra de que iremos combater e voltar para casa, Senhor Jesus. Prepara, Senhor Jesus, o terreno onde vamos pisar, Senhor Jesus. Coloca, Pai, anjos às nossas voltas. Coloca anjos às nossas casas, Senhor Jesus. Coloca anjos aos nossos filhos que estão aí na rua, Senhor Jesus. Não nos deixes cair, Senhor Jesus. Ao contrário, Senhor Jesus. Fortalece-nos, Pai, com o teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Que possamos encontrar em cada irmão a presença do Espírito Santo, Senhor Jesus. Coloca anjos aos nossos caminhos, Senhor Jesus. A gente que sai, Senhor Jesus, para trabalhar e buscar o sustento, Pai. Dai-nos força, fortalece-nos, Senhor Jesus. E aqueles que ainda não têm o sustento, Senhor Jesus, dai força, Pai. Dai amparo, Senhor Jesus, para que não possam desistir, Senhor Jesus, da vontade de buscar, Senhor Jesus, o pão de cada dia, Senhor Jesus. Meu Pai, coloca nas tuas mãos, Senhor Jesus, tudo que está à minha frente, Senhor Jesus. Já entregue, Senhor Jesus. Tu és o Deus da providência, Senhor Jesus. O Deus que não condena, Senhor Jesus. E eu creio na tua misericórdia, Pai. Por isso te agradeço, Pai. Faça essa oração, Pai, então de agradecimento. Obrigado, Senhor Jesus. Porque tudo que está acontecendo na minha vida não é para minha condenação, Senhor Jesus. E sim, Senhor Jesus, para a edificação do santo nome, Senhor Jesus. Para que eu possa voltar os meus olhos a ti e te agradecer, Senhor Jesus. E que eu aprenda, Senhor Jesus, com as lições que a vida nos dá, Senhor Jesus. Que a gente possa aprender, Senhor Jesus, e ser aprovado, sair dessa aprovação aprovado e não reprovado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.